Rodada mantida, jogos sem público. Esta foi a decisão da Federação Estadual do Rio de Janeiro, que já havia comunicado mais cedo a proibição da continuidade das vendas de ingressos para as partidas desta rodada do Campeonato Estadual. Acabou agora há pouco uma reunião entre Rubens Lopes, presidente da Federação Estadual do Rio de Janeiro, e do governador do Rio. Devido à crise, essa pandemia que está acontecendo no mundo, o futebol brasileiro começa a sofrer as suas consequências. E o Botafogo também sofre em relação à parte financeira e também à estreia de Keisuke Honda. Vamos falar sobre isso nesta noite alvinegra aqui no canal do TS. De imediato, peço que você já deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp favorito. Amigos, eu não vou dizer o nome do que está acontecendo no mundo, porque o YouTube ele não tem remunerado os canais que falam isso, porque tem uma regra aqui que você não pode dizer certas palavras. E o nome do que está acontecendo é uma dessas palavras-chave e o YouTube tira a remuneração. Por exemplo, meu vídeo da manhã eu não tive remuneração e nenhum outro canal que citou esse vírus também está tendo. É uma das regras do YouTube, uma regra que a gente não tem o que fazer. Só para salientá-los, então que eu vou dizer sempre algumas palavras próximas, pandemia, alguma coisa, o problema, só para vocês saberem o motivo de eu estar usando esses termos e irei usar em outros vídeos, só para a critério de informação. A estreia de Honda, tão esperada pelo torcedor botafoguense, vai acontecer normalmente no domingo contra a equipe do Bangu, porém sem público. Devido a tudo que está acontecendo no mundo, ao problema que está generalizado, com forte foco hoje na Europa e na Ásia, né, grande foco do problema, a América do Sul ela começou a sentir isso. Várias ligas de vários campeonatos são paralisadas. Várias ligas estão tendo jogos, porém com os portões fechados. E faltava ainda a atitude da CBF e da FERJ em relação ao futebol brasileiro. Foi tomada a decisão, talvez um pouco tardia, em relação ao que acontecerá nesta semana, né, no Campeonato Estadual. Nenhuma partida terá presença de público, nenhuma. TF, e a partida do Botafogo contra o Paraná na próxima quarta-feira? Ainda é um mistério, ninguém sabe o que vai acontecer. A CBF ainda não fez nenhum comunicado se vai manter a rodada da Copa do Brasil, se vai cancelá-la. A teoria é que se tiver rodada, com certeza será um jogo sem público. O Botafogo jogará contra o Paraná Clube, lá no Paraná, sem a presença da torcida paranista. E, teoricamente, né, seria uma vantagem para o Botafogo. Tem muita gente reclamando nas redes sociais, a gente entende, a gente vê que as pessoas elas têm essa preposição, né, para questionar, mas teve jogo quarta, teve público, papapá. Gente, mas tomou uma proporção gigantesca. Por exemplo, quem é do estado do Rio sabe que a partir da próxima segunda-feira não teremos mais aulas. As aulas, tanto nos colégios particulares, também na rede estadual, elas foram canceladas. A princípio com 15 dias de férias. As férias de julho, elas foram antecipadas para o mês de março. Então, mal começou o ano letivo, já estamos tendo férias novamente. Outro detalhe, eventos, shows, tudo foi cancelado no Rio. Não foi apenas o futebol, não está sendo apenas uma perseguição ao Botafogo, como alguns torcedores chegaram a dizer nas redes sociais. Não tem perseguição. É um problema sério. E esse problema sério precisa ser combatido. Simples assim. Precisa que seja evitado que aumente, que vire uma proporção monstruosa dentro do Brasil. TF, mas eu vi aqui no título do vídeo que você colocou, o Botafogo projeta um prejuízo de até R$250 mil. Sim, o Botafogo projeta este prejuízo, projeta que sofra em relação a esse ponto com o cancelamento da presença de público em relação à partida contra a equipe do Bangu às 16 horas no estádio Newton Santos. Estou apurando outras coisas aqui a respeito desse jogo. Se eu não conseguir colocar hoje em um plantão, trago amanhã com certeza no Giro de Notícias outras informações a respeito disso. O Botafogo deve comunicá-los daqui a pouco, de repente, quando eu postar esse vídeo, já deveremos ter uma nota oficial falando a respeito de como vai acontecer a devolução das pessoas que já adquiriram os ingressos. Rodada do Campeonato Carioca mantida, porém sem a presença de público. Na minha opinião, atitude
mais correta seria a mesma que eu vou colocar o Paulo Autuori falando na entrevista coletiva de hoje lá no estádio Newton Santos. Para mim parava tudo, sem jogos, 15 dias, todo mundo em casa. Vai quebrar mais. Esse assunto é um debate muito longo. Ele não vai preservar os atletas? E aí? Preserva todo mundo, os profissionais da imprensa, todo mundo vai estar envolvido. Não vai ter aglomeração de pessoas, mas teremos outras pessoas ali que poderão contrair o problema mundial. Então é isso, meus amigos. Vamos ouvir o que o Paulo Autuori falou. Prestem atenção, porque o Paulo Autuori é uma das cabeças pensantes do futebol brasileiro. Dá orgulho de você ouvir o que o Autuori tem a falar. Vamos ouvir. As imagens são da Botafogo TV. Boa tarde, Paulo. Queria, por favor, que você falasse um pouco mais sobre esse problema. Como que o futebol, o clube podem seguir, mesmo com quase todo o país parando? Enfim, como que isso entra dentro da rotina do dia a dia de vocês? E depois também sobre o campo e bola, se você puder. Na terça-feira você falou sobre possivelmente refrescar alguns setores ou um setor do time por conta dessa sequência. Se vocês já tomaram uma decisão sobre isso? Sim, mas agora eu fico... Eu não, todos nós... treinadores e jogadores ficamos completamente sem saber se vai haver ou não jogos, né? Entendeu? Porque tem o jogo do Bangu, tem o jogo da Copa do Brasil, então eu não vejo uma federação a tomar uma decisão contrária às outras, né? Tem que ser uma tomada de decisão geral, e isso é uma coisa que transcende o futebol. É exatamente essa questão, muito bem colocada, que me permite dizer isso. Às vezes parece que o mundo do futebol fica alheio àquilo que se passa. Falamos isso aqui ainda há pouco. E não é isso, cara. Logicamente que afeta, logicamente que preocupa a todos, né? Qualquer cidadão hoje, mesmo aquele mais irresponsável, entre aspas, né, cara, tem uma certa preocupação. Né? Então, nós temos que pensar que o futebol, né, cara? De novo, me permita falar isso aí, é antropologia pura, é o homem no contexto. Por que nós vamos analisar o futebol de uma outra forma? Então, se tiver que parar, tem que parar tudo. Cara. Se tiver que mudar completamente o calendário desse ano, há que se fazer isso. Cara, né? Eu estava até fazendo uma analogia, logicamente é uma analogia, cara, mas não houve Copa do Mundo em épocas de guerra. Cara. Hoje não há guerra entre povos, graças a Deus, espero que nunca mais haja. Mas há uma guerra contra um vírus, que não está apenas aqui ou acolá, está em todo quanto é lugar, está no mundo todo. Então tem que se tomar medidas responsáveis por isso. Né? Tem que tomar medidas responsáveis e austeras e fortes. Né? E isso são os responsáveis que têm que fazer. Por isso que eu não admito que os homens que comandam o futebol do Rio, do Brasil, seja lá, que estejam à espera do que o governo vai fazer. Não exigem tanto que o futebol dê exemplos? Está aí um momento como esse, cara. E por que a gente está esperando ainda? Não entendo. Sinceramente, não posso entender. Paulo, boa tarde. Ainda bem? Sobre esse assunto, tudo bem. A gente tem a informação que a CBF deve se manifestar hoje até o fim do dia. A gente estava lendo agora há pouco aqui a orientação do Ministério da Saúde de que os eventos esportivos sejam cancelados caso tenha tempo hábil. Então fica a dúvida se eles vão fazer isso já para esse fim de semana ou só a partir das partidas do meio de semana e semana que vem. E aí esse ponto do Honda é delicado porque o torcedor esperou muito por esse momento da estreia, do contato com ele. Isso para mim é o de menos, já se espera. Entende, cara? E tempo hábil, cara, contra tudo aquilo que está acontecendo, se fosse um dia antes, acabou, cara. Essas tomadas de decisão têm que ser responsáveis e corajosas, né, cara? Isso é muito fácil, se tiver tempo hábil. O que é o tempo hábil? Cara? Da maneira como a coisa está se propagando aí. Entende? Me parece até que alguns clubes co-irmãos aí fecharam até para imprensa, profissionais da imprensa. Afeta todo mundo, cara. Nós, quando eu falo nós, aqueles que são intervenientes no fenômeno do futebol, e vocês são, e têm uma parcela enorme e vital e fundamental de importância nisso tudo, nós somos pessoas como as outras. Por que agora nós vamos ficar alheios a isso aí? Porque é o futebol, cara. Então é um respeito que tem que haver com todos, cara. Então é isso. Amanhã, dentro do Giro de Notícias, trarei outras informações para vocês. Só explicando aqui o dinheiro que o Botafogo vai perder. O Botafogo esperava, né, em relação à parte de
vendas dentro do estádio, vendas de uniforme, ingressos, estacionamento. O Botafogo esperava, por isso sim, o Botafogo esperava arrecadar entre 150 e 250 mil reais, ter isso de lucro na partida contra a equipe do Bangu. Infelizmente não aconteceu, mas por questão de saúde, né? Por questões de saúde, eu acho que não tenho o que falar a respeito disso. Então amanhã eu tô de volta aqui no canal com mais vídeos para vocês. O Roxinha, o conteúdo do canal do TFC é bom. Tamo junto, aquele abraço, fui. E que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe cada um. Lavem as mãos, evitem os cumprimentos na rua. É questão de ser um pouco teoricamente antipático, mas é questão de saúde. Fui, um abraço.